A palavra do presidente tem um papel no plano interno, mas ela tem um papel no plano internacional, porque cabe ao presidente, no exercício da sua função, exercer pelo menos 3 tipos de representação. A representação simbólica, o que um país significa para os demais e o que isso se traduz em matéria de interesse e desinteresse. A representação política, que é a capacidade de você formular propostas e obter apoio. E a representação jurídica, que é a capacidade de, pela lealdade da palavra e a sua boa-fé, obter compromissos jurídicos. A palavra do presidente, do jeito como ela se manifesta, contribui para o isolamento internacional do Brasil. E, ao contribuir para o isolamento internacional do Brasil, ela cria muros e ela não gera a possibilidade de pontes. Por isso, ela tem consequências para a inserção internacional do Brasil. Por essa razão, eu acho que o que está em jogo também nas eleições é como vai ser conduzida a política externa brasileira como uma grande política pública. Se ela vai ampliar a nossa capacidade de nos inserirmos no mundo ou se ela vai diminuir o nosso potencial de atuação internacional. Nesse ponto de política externa, é interessante... Desculpa, Madalena, pode falar. Nesse raciocínio, o isolamento é bom para esse impulso autoritário do presidente, então. Porque quanto mais ele isola também a capacidade de qualquer um estender a mão para cá. É isso. Bom, ao fazer isto, ele afeta a sociedade brasileira. Nós estamos inseridos no mundo. Não é possível, na realidade internacional dos nossos dias, imaginar que os grandes desafios da agenda interna podem ser resolvidos sem uma inserção internacional apropriada. Eu vou dar um exemplo mais óbvio que todo mundo conhece, que é o tema da agenda ambiental. O Brasil é uma grande potência no plano ambiental. Nenhum dos grandes temas do meio ambiente pode ser apropriadamente equacionado sem uma atuação do Brasil. Nós dilapidamos, neste governo, o capital diplomático do Brasil, que foi sendo adensado a partir da Rio 92. A Amazônia, o clima e o meio ambiente são grandes temas da agenda ambiental. Na medida em que nós nos isolamos, nós recusamos apoios, denegamos recursos e não atendemos, desta maneira, aquilo que é o nosso interesse, que é o da preservação da sustentabilidade dos biomas do nosso país. Então, o isolamento favorece o autoritarismo, mas o isolamento não favorece os objetivos da sociedade brasileira. Ô, ministro, em relação até a esse olhar do exterior, falando em política externa e falando sobre a preocupação externa em relação às eleições brasileiras. Isso é algo interessante. O presidente Jair Bolsonaro, na participação lá do Flow, ele até falou assim, o que eles vão vir fazer aqui? Como é que eles vão checar a urna eletrônica? Não tem como eles checarem urna eletrônica. Eles vão vir aqui fazer o quê? Não tem o que eles possam fazer durante o processo eleitoral. No entanto, há uma movimentação, virão aqui delegados de entidades, representantes, por exemplo, da União Europeia, não foram aceitos para vir, segundo Jamil Chad nos contou hoje. Aí chega agora essa informação desse senador americano. Coloca aqui na tela para gente, por favor, para eu dar essa notícia aqui, eu queria um comentário do ministro. O senador Bernie Sanders, ele falou lá que vai articular uma aprovação de uma resolução do Senado americano em apoio às eleições livres e justas e à democracia do país. Disse numa entrevista, inclusive, que é muito importante que o povo brasileiro saiba que nós estamos do lado deles.
do lado da democracia. E as preocupações do senador envolvem os ataques recentes do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas, bem como as falas afirmando que apenas Deus pode tirá-lo do poder. A pergunta direta, ministro, é o seguinte: de que maneira o exterior, de que maneira os países podem garantir a democracia brasileira? É papel deles? Ajuda ou não? Olha, um dos princípios constitucionais é o princípio da publicidade e da transparência, algo que incomoda o presidente, por isso que ele inventa estabelecer o prazo de 100 anos para dar acesso à documentação daquilo que corresponde ao exercício da sua função. Transparência significa a possibilidade de você submeter uma gestão e a conformidade da sua gestão às normas constitucionais. A prática de observadores internacionais é uma prática hoje generalizada no mundo e, sobretudo, em países de vocação democrática. Portanto, a presença de observadores internacionais será uma confirmação adicional da confiabilidade das eleições e da sua lisura. Além do que, elas poderão, essas observações, dar mais uma inequívoca demonstração dos méritos da justiça eleitoral e da qualidade das urnas eletrônicas. O Brasil, nesse sentido, tem algo de especial, é um ativo que o Brasil tem, que poucos países têm com a mesma qualidade e a mesma tecnologia. Então, esses observadores darão, pela sua presença, uma dimensão adicional da credibilidade interna e internacional do Brasil. Mas professor, qual a consequência que pode ter essa resolução do Senado americano que o Bernie Sanders está tentando articular para a eleição aqui? É uma resolução em defesa da democracia no Brasil. Qual a consequência que isso pode ter? Bom, eu acho que ela expressa também uma avaliação negativa do isolacionismo e da construção de muros que caracterizam a gestão presidencial. Inclusive, como nós vimos recentemente, pelas manifestações do ministro da Economia em relação à França, recentemente, ignorando, enfim, a relevância da França como um parceiro internacional do Brasil e o significado da França no âmbito da União Europeia. Então, esta resolução importa como uma contribuição para a defesa da democracia, como contribuiu, por exemplo, no passado, a atuação do Carter em prol da redemocratização brasileira e pelo conjunto de articulações que ele desenvolveu com a sociedade civil. Porque o Brasil é o governo, mas é a sociedade. E esta resolução está em consonância com inequívocas manifestações da sociedade civil brasileira, da qual o manifesto de ontem, do 11 de agosto, são uma expressão.